chegou a ser presa, Denise? Fui ter detenção, assim, porque fui presidente do centro acadêmico aqui da Casper Libero. Então, eram aquelas passeatas de 67, 68, né? Então, eu fui presa 2 vezes, mas se ficava lá, era fichada e tal. Outra vez porque foi preso o Tassante Castro, que era um estudante, era um cara ligado ao PC e ao movimento lá de Pernambuco, se eu não me engano, não me foge agora o nome do movimento. E ele tinha como documento uma carteirinha do Centro Acadêmico Casper Libero que eu tinha dado para ele, que era o único documento que ele tinha para poder andar, transitar. Então teve assim, processos, coisas assim, mas eu acredito que pelo fato de eu ser correspondente de agências americanas, tolhia um pouco eles assim, de fazer, de prender, porque prendiam o fone, não me prendiam outros colegas, matavam, não me prendavam. Chegou até a me dar um problema muito sério. Eu ficava com medo de estar levando para pessoas, assim, a repressão para cima de colegas. Então, ficava participando muito pouco de atos públicos, que tinha centenas de pessoas, mas reuniões mesmo eu disse que não iria mais, porque estava com medo de estar sendo seguida e levando repressão para junto de companheiros, de colegas. Quer dizer, são tormentos assim da vida, que é uma coisa terrível, né? Essa do crioulo me abalou muito. Eu fiquei assim semanas, que eu tinha, meu Deus, será que... Por que é que me deixaram? Se me viram eu conversando, andando com ele, conversando, por que é que não me mataram também, só mataram ele, né? Ou foi ele que me trouxe, ou fui eu que levei até o... Então, foi durante muito tempo, procurei, inclusive, auxílio médico, porque não conseguia mais nem sair de casa. Estava com aquela síndrome do pânico, né? Que depois é que eu vinha saber, que eu consultei médicos, companheiros também, que me orientaram nisso. E tomei remédio muitos anos, fiquei dependente de medicação. Nas agências tinha mais gente? Tinha. Eu me lembro que quando a Edith foi presa, estava na agência, era na Associated Press, foi presa a Edith, o Davis, e Edith foi barbaramente torturada. Eu não me lembro, foi o fato, tinha caído uma pessoa que tinha ido, eu acho que era a Cida Costa, Cida, não me lembro direito quem foi, que tinha sido presa que estava numa casa lá em São Sebastião. E ela foi presa depois, e se descobriu, né, fazendo todo o levantamento, que essa casa pertencia à família dessa senhora, da Edith Negrais, que era jornalista também, companheira, que tinha sido indicada que quando eu vim para aqui, para São Paulo, ela e a Matilde de Carvalho. Aí eles foram, a Edith foi barbaramente torturada, só foi liberada porque sofreu 2 paradas cardíacas, aí ficaram com medo. Já era uma senhora mais velha, tinha 60 e poucos anos na época, éramos todos na faixa de 20 a 30, ela já tinha mais de 60. Então ela foi barbaramente torturada. E nas agências você cobria política ou você cobria... Cobria política e muitas coisas assim saiu, a gente via. Essa do Erasmo Dias que eu ia falando era um episódio que ficou conhecido como Camanducaia. Foi quando começou as primeiras assim, roubos utilizados por jovens, quase crianças. Eles estavam o que a gente chama trombada. Eles passavam pelas pessoas, se esbarravam assim, naquele esbarrar já pegava a carteira e levava e ninguém percebia, só depois é que ia perceber. E eles eram chamados de trombadinha.
Aí começaram um dia a polícia aí resolveu fazer uma limpa aqui na cidade e começou a prender menino, né? 13, 14 anos, os trombadinhas. E eu fiz uma denúncia, né? De uma matéria grande, citei as coisas de menores, FEBEM, não era nem FEBEM na época que chamava, FEBEM foi chamado depois, tinha outro nome, que era de menores. E eles não tinham onde deixar os menores, eles deixaram presos numa cela do DOPS, e foi do DEIC. E foi um problema assim, porque eu cheguei, quando eu soube, eu fui lá, né, para fazer matéria. Aí disse, olha, vocês vão tem que soltar essas crianças, se não tem coisas especiais e tal, e não, criança não se prende, criança se educa e tal. Foi uma entrevista, inclusive, com o Erasmo Dias. Ele disse, o que é que eu vou fazer? Ele ele pegou 70 e tantas crianças menores, 12, 13, 14 anos, levou para Minas, pegou aqui a Fernão Dias, pôs tudo dentro de 2 ônibus, foi para Fernão Dias. Quando chegou assim, da estrada, avistaram umas luzes de uma cidade ali distante, eles tiraram a roupa dos meninos e soltaram a criançada de noite, todos pelados, descendo da cidade, atravessando o mato para a chegada, e eles entraram em Camanducaia, roubando cortina, tudo, para se enrolar, para se envolver. E isso ficou conhecido como episódio Camanducaia. E eu fui entrevistar o Erasmo. Aí ele disse, e o que é que você queria que eu fizesse? Eu não podia resolver o problema deles. Deixar preso eu não podia, porque ia ter problema, e vocês iam dizer que eu estava aprendendo com adultos, crianças de 12, 13 anos. Soltar também não podia, porque eles roubavam. Aí soltei o delegado de Camanducaia que resolve o problema, porque eu não posso resolver. E eu contei essas histórias, né? Isso foi uma matéria que teve uma repercussão muito grande aí no exterior. Aí eu fui, depois ele disse-me assim, eu soube que umas semanas depois ele me pediu para telefonar, né, dizendo que sabia que tinha tido uma repercussão muito grande essa matéria no exterior e que queria, se eu não arranjava um jornal para ele, alguma coisa. Eu disse, putz, grila, estou perdida, né? Aí consegui com o pessoal lá nos Estados Unidos, na nossa sede, que eles me mandaram um jornal chinês, onde aparecia uma foto dele e tinha o nome e não ideogramas, nas coisas chinesas, só o nome dele, Erasmo Dias, em português, né? Aí eu peguei o jornal e levei para ele. Eu disse, puta, se tiver alguém que traduz o chinês, eu estou perdida. Mas pelo jeito não tinha ninguém, não tinha ninguém, pelo menos nos 2 dias. Aí eu peguei o jornal de volta, né? Passei 2 dias lá e pedi para o pessoal guardar, que eu ia guardar se ele precisasse depois. E ele saiu mostrando, olha aí, eu estou até na China, aqui, mostrando a fotografia dele. E foi muito engraçado porque um pouco antes dele morrer, eu e o Fon, ele também, né, dizia, quando eu chegava lá, ele fazia, a senhora já está por aqui? Fez saber notícias desses seus amigos, comunista, assassino, ladrão, começava a bater na cadeira. Eu dizia, exatamente. Aí foi, agora já 2000 e tanto, há uns 4 anos, 5 anos atrás, eu acho que um ano e meio antes dele morrer, eu estava passeando com o Fon, passeando não, tínhamos feito alguma coisa na Avenida Paulista. Aí tem um bar que ele nem sabia que ele frequentava,
e já perto aqui da Paulista com a Augusta, com a Consolação, nem me lembro direito. Aí quando a gente está passando, aí a gente escuta aqueles gritos, comunistas, comunistas! Aí a gente tomou um susto, olhou, era o Erasmo, tinha tomado umas cerveja, umas pingas, sei lá o que ele tinha tomado, bêbado. Olha, esses dois aqui são dois comunistas perigosos.